Muito bem, amigos, de volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação, e nós estamos na 34ª lição, cujo título é A Libertação de Espíritos Maus. Nós estamos estudando bastante sobre os demônios, não o necessário, sobre as obras do Império das Trevas. Eu acho que nós tínhamos que estudar mais, porém, mais algumas lições eu vou ficar neste assunto e depois nós vamos passar para um outro que eu acho de muita importância, que se chama sobre as tentações, cujo título será As Tentações. Então nós vamos ver os vários níveis de tentações pelos quais a humanidade passou, inclusive o próprio Jesus, e as pessoas do passado venceram, algumas não venceram, e nós temos que aprender, porque as mesmas tentações estão ocorrendo por todo esse mundo. Mas ainda nessa lição e mais alguma, nós vamos aprender sobre a libertação dos espíritos maus, o que é que eles fazem, o que é que está envolvido nessas libertações. E quanto mais nós aprendemos, melhor nós viveremos, porque se a palavra de Deus nos ensina algo, é para a gente aprender. A palavra de Deus é o próprio Jesus. Ele é o nosso padrão, ele é o nosso exemplo, e as lições que a Bíblia nos fornece é para nós entendermos, aprendermos e praticarmos. As pessoas que recebem uma instrução da palavra de Deus e desprezam, essas pessoas nunca vão obter vitória. Mas as pessoas que recebem a instrução da palavra de Deus e praticam, essas pessoas sempre obterão vitórias. Nós estamos vendo esses dias que o Senhor Jesus enfrentou uma situação bastante esquisita. A própria mãe, o próprio pai, ou aquele que se cuidava que fosse pai dele, os seus irmãos, juntamente com as suas irmãs, chegaram até sair e viram onde Jesus estava para prendê-lo. O ministério de Jesus estava com um alcance tão grande, a coisa estava de uma maneira tão poderosa, que a própria família de Jesus achou que ele estivesse ruim da cabeça, fora de si, e vieram prendê-lo. A notícia espalhou por toda parte, até de Jerusalém, foram da religião para fagnóstico, dar uma decisão, fizeram um concílio. E quando eles chegaram, de um certo modo, a notícia não foi boa para Jesus. O diagnóstico deles, a decisão que eles chegaram era: esse homem tem demônio, ele tem Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios, pelo príncipe dos demônios, que ele está expulsando os demônios. O Senhor Jesus, então, usando da capacidade que lhe é peculiar, com uma paciência muito grande, ele chama os escribas e mostra a eles o quão errado eles estavam, dizendo que Satanás não podia expulsar Satanás, que ele não poderia estar endemoniado, porque esse não era o caminho do demônio agir. Porque se o demônio expulsa demônio, ora, o reino dele não vai subsistir, o reino dele vai acabar. Os escribas ouviram aquele ensinamento, não sei a decisão que tomaram, alguns deles podem ter mudado de mente, nem todos, porque eles continuaram sendo inimigos de Jesus. Mas aí o Senhor Jesus deu uma informação, deu um ensinamento que nós temos que aprender. O título dessa lição é: o diabo deve ser amarrado. Se você observar naquilo que Jesus falou, você vai ver que Jesus amarrava os demônios. Marcos capítulo 3, versículo 27, está escrito da seguinte maneira: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa, ou saqueará. Uma tradução diz roubar, outra fala saquear. Isso aqui é uma lição muito profunda e muito necessária para todos os cristãos. Amarrar o diabo para depois expelir os demônios. Se a pessoa não usa essa autoridade que ele tem de amarrar Satanás, ele vai lutar contra os demônios e os demônios vão ficar com força. Os demônios vão ficar valentes. E na maioria das vezes, eles não darão ouvido à ordem da pessoa. O Senhor Jesus foi claro e objetivo.
ninguém pode entrar na casa do valente e saquear essa casa, se primeiro não amarrar o valente. Só depois, então, é que poderá saquear. Ninguém significa ninguém. Não há um pregador, por mais santo que seja, não há um cristão, por mais consagrado que seja, que conseguirá entrar na casa onde o diabo manda, onde o diabo, durante muito tempo, tem usado e abusado, segundo o desejo dele, da paciência e da boa vontade da pessoa. Jesus foi claro, ele foi objetivo. Ninguém pode entrar na casa do valente. Meu irmão, se o Senhor Jesus disse que ninguém pode entrar, é porque ninguém entra sem primeiro amarrar. Ora, quando o diabo está agindo numa vida, quando ele está possuindo uma pessoa, ele é o valente. E ele se mostra como o arrogante. Nós vemos em Marcos 5, versículo de 6 até 8, que quando o diabo viu a Jesus, o diabo, ele estava num homem endemoniado, ele gritou para Jesus: "Ah, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Dando decisão em Jesus. E eu já vi o demônio dar decisão em muitas pessoas. E eu já vi pessoas, pregadores, levar 1, 2 horas para expulsar demônios. Eu já vi pregadores fracassar nessa hora. E por que fracassaram? Porque eles não usaram a autoridade do nome de Jesus para paralisar a ação do espírito mau. A primeira vez que eu vi uma pessoa usar essa autoridade para amarrar, eu aceitei Jesus aos 6 anos de idade, me cresci na Igreja Batista. Aos 16 anos eu fui para o Rio, tive 4 anos de altos e baixos, não estava firme na fé, quando eu conheci a vida adulta, né? E meio no pecado, até que aos 20 anos, fazem 24 anos, eu voltei para Jesus. E quando eu voltei, eu me firmei numa igreja pentecostal. E igreja boa. Mas só que esse assunto de lidar com os demônios, hoje eu posso dizer que eles eram muito fracos, eles não tinham esse entendimento. E um dia, eu já estava fora dessa igreja, o Senhor Deus estava me usando para fazer um trabalho de evangelização, abrindo igrejas, e o meu pastor que tinha me autorizado, proibiu e disse: "Olha, eu não quero mais isso, eu quero que você volte para o banco da igreja, que nós vamos lidar com discipulado, não é bem o que você quer." Eu disse: "Olha, irmão, então eu vou sair da igreja, porque eu acredito na Bíblia Sagrada." "Não, mas nós acreditamos na Bíblia, mas é discipulado." "Tá bom, mas Felipe desceu a Samaria e tal, e eu não quero fazer aqui abrir polêmica com o senhor. Eu respeito, o senhor é um ministro, eu não sou nada, mas Deus vai me dirigir." Muito bem. Aí, fiquei ali uns 6 meses orando, buscando a Deus. Eu levava minha esposa na igreja, e ia para casa, ficava orando. Quando eu via que o culto ia acabar, eu ia lá com o carro, pegava, levava ela para casa, e servindo a Deus, até que um dia um colega me telefonou: "Soares, eu acho que eu encontrei a igreja que você gostaria de frequentar." Eu fui lá, e eles fazem exatamente como você fala. Porque eu não aceitava esse negócio de um demônio continuar na pessoa, umas doutrinas meio esquisitas que haviam. E ele disse para mim: "em tal lugar." Depois eu vou lá. Eu tinha um escritório na cidade do Rio de Janeiro, de assessoramento financeiro. Eu saí mais cedo, marquei com ele, cheguei, encontrei, e o culto lá já estava começado. E eu cheguei, estava superlotado a igreja, eu fiquei encostado na parede. Perto de mim, manifestou uma moça com um demônio bravo. E quando manifestou, o líder lá de cima gritou: "O demônio está amarrado em nome de Jesus." E o demônio parou. Parecia aquela brincadeira que o Silvio Santos hoje fazia de múmia, né? As crianças vão dançando, e ele dá uma parada lá, a pessoa fica. O demônio parou exatamente. Eu olhei assim para a moça, olhei para o pastor, ele só disse aquilo, e a mulher que estava se agitando, batendo todo mundo, ela paralisou-se. E eu disse assim: "Meu Deus, onde está na Bíblia amarrar demônios?" Porque eu não aceitaria nada que não estivesse na Bíblia. E eu então, numa fração de segundo, o computador aqui dentro foi girando.
Eu fui pesquisando na Bíblia, onde está, e caí nesse versículo de Jesus. Ninguém pode entrar na casa do valente se primeiro não amarrar. Então ele poderá entrar e saquear toda a casa. Eu disse, meu pai, eu nunca vi isso. Então, desde esse dia, eu comecei a amarrar demônios, a mandar os espíritos maus embora, a exigir que eles batessem retirada. E olha, desde então, expulsar demônios, libertar as pessoas, ficou a coisa mais fácil. Eu lembro no início, a gente ia expulsar um demônio, a pessoa às vezes manifestava, né? E muito violenta, a gente tinha que agarrar pelo cabelo, tem pessoas que ainda fazem isso hoje, agarrar pelo pescoço da pessoa, firma uma força de lá, força de cá. Quando eu aprendi isso, você está amarrado em nome de Jesus. O demônio ficava amarrado. E você, o que você está fazendo? E tal, expulsava os demônios e as pessoas ficavam libertas. Então esse é o ministério que Jesus deu para nós. O que, missionário? Amarrar demônio? Não. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estou lendo, citando Marcos 16, versículo 15 em diante. Aquele que quem for batizado será salvo. Quem não crê, porém já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Então toda pessoa que crê tem que seguir o sinal. Agora, só que não é chegar e vou expulsar o demônio. Não, existe uma maneira de operar, do poder de Deus realizar a obra, dos demônios saírem. Eu não quero dizer a você que todo caso é igual. Eu acho que cada caso é um caso. Mas se nós soubermos o básico, o Espírito de Deus, e nós estivermos na palavra do Senhor, o Espírito de Deus vai nos dirigir. Então, o primeiro você tem que amarrar. Eu lembro que um pastor, coitado, Deus tenha misericórdia dele, esse homem um dia, quando soube que nós estávamos amarrando demônios, estávamos mesmo, ele no culto dele, ele gritou, pessoal, tem um grupo aí amarrando demônios, cadê a corda? Aí o pessoal caiu na gargalhada. Olha, eu preferia nunca brincar com as coisas de Deus. Esse pastor, não sei se ele se arrependeu dessa e outros pecados, ele já teve tanta decepção na vida, porque brinca com a palavra de Deus. E eu respondi a ele num programa de rádio, a corda é o nome de Jesus. Porque Jesus disse, ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro amarrá-lo. Não tem condição. É preciso que a gente amarre, a gente paralise a ação do diabo. Olha, isso funciona de uma maneira tão importante. Eu lembro, no início do meu ministério, aconteceu um fato. Tem certas coisas que você aprende fazendo. Eu vou lhe dar aqui um exemplo que vai lhe ajudar bastante. Uma senhora foi com o esposo para a reunião e eles estavam a ponto de se separar. Eles se amavam muito, mas depois criou-se entre eles assim uma rixa, uma contenda, um desamor. E ela não, ela queria. Mas o homem estava ali a ponto de separar o demônio, né? Alguém fez um trabalho de bruxaria e estava separando. E o homem era musculoso, forte, e ela uma mulher franzina. E quando eu estava ali orando, o demônio manifestou no homem. Meu irmão, negócio bravo. O demônio queria porque queria bater na mulher. Você vê que às vezes um marido bate numa esposa, é porque ele não está no natural. Ele está possuído por uma força maligna. Eu não creio que um homem que ama uma mulher, que é a sua companheira, aquele que ela escolheu, vai fazer dela uma escrava, vai abusar dela, vai bater nela, se ele estiver em são juízo. A pessoa só pode estar perturbada por um espírito mau. E esse homem, quando está manifestado, o homem, olho arregalado, os olhos arregalados, sobrancelha crescida, boca torta, aquela aparência demoníaca, as mãos se entortam todinha da pessoa ali, e ele ia, aquele negócio esquisito, e xingava ela de palavrão, e a mulher queria correr, e o demônio ameaçando, se você correr é pior. Porque a gente segura ele, mas o demônio vai pegar você. Você tem que firmar a palavra de Deus. Fica firme aí, fica. De repente, o demônio decidiu partir para a mulher. Ele fez como faz esses boi da tourada, né?
Passou o pé assim para trás, assim, pegou a força e veio. E eu, na hora ali, eu disse: demônio, entre você e ela, eu crio um muro espiritual, você não passa. Meu irmão, eu nunca vi isso. Sinceramente, na Bíblia, saiu na hora. O demônio veio correndo e parecia que tinha uma parede invisível. Ele chegava, batia na parede e ele forçava assim, queria passar. Desgraçada, filho disso, eu acabo com você. E ela tremeu assim: não tema, minha senhora, não fique com medo, ele não vai passar. E ele voltava lá 5 metros, fazia como se fosse o boi lá, pegar, mas vinha numa velocidade tão grande, é como se tivesse um muro invisível. Ele batia e não passava. Eu dizia: paz, demônio, eu não posso, tira isso daqui, você vê se eu não acabo com ela. Você vai acabar coisa nenhuma, você agora está amarrado. Aí o bicho ficou parado, está acorrentado, mão para trás, dando soco. Ele meteu a mão, amarra uma na outra, amarrou, cai de joelho, ele caiu. E Jesus Cristo foi glorificado. Aquele demônio não pôde usar o homem para bater naquela senhora. E depois foi liberto. Então eu vejo casos como esses, e tenho eles em quantidades na palavra de Deus, que nós temos que estudar, nós temos que aprender, porque senão, meu irmão, não funciona. Eu não creio, mas não creio mesmo e nunca vou aceitar que tenha uma coisa sequer na Bíblia que Jesus tem ensinado, que o Espírito Santo nos ensinou e que foi colocado por acaso. Não, eu não acredito. Se Jesus disse: ninguém pode entrar na casa do valente se primeiro não o manietar, não o amarrar, então poderá entrar e saquear a casa. Meu irmão, é para nós entrarmos na casa do valente, onde ele está imperando, e não deixar ele fazer a sua obra de desgraça, não. E não ficar aqui: não, eu vou vencer pela paciência, eu vou vencer pelo amor. Não, tem que ser ofensiva. Demônio, eu entro na sua casa, eu amarro você, eu tiro você dessa pessoa, eu arranco toda a sua riqueza demoníaca, né, que você colocou nessa pessoa, eu jogo na profunda do inferno e eu liberto essa pessoa em nome de Jesus. Aí você entra e saqueia, você tira os bens do valente e joga lá no inferno, que aqueles bens dele não valem para você, mas não vale para ninguém. Agora, a ordem de Jesus é para ser cumprida: em meu nome expulsarão os demônios. Se você crê, você deve se preparar. E, para expulsar demônios, entre outras orientações, nós estamos aprendendo aqui, você tem que entrar na casa do valente. Ele está guardando a casa, ele está ali sério e diz que não vai sair. Você tem que entrar, mas para entrar você tem que amarrar, tem que manietar, você tem que acorrentá-lo. Quando você acorrenta, a corda é o nome de Jesus. E que corda, hein? Amarrou ali, meu irmão, ele não se solta mais. Quando você usa o nome de Jesus, você amarra, você paralisa, você inibe a ação do diabo, aí fica fácil. E as pessoas são libertas. Eu tenho aprendido isso na minha vida, tenho praticado e sempre vou praticar. E eu convido a você a praticar aquilo que Jesus ensina, porque o que Jesus ensina é de muita valia para nós. Tá bom? Vamos chamar essa parte hoje, que foi a parte 4, o diabo sendo amarrado, de parte A. Nós vamos ver em seguida a parte B, em nome de Jesus. De volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação, 34ª lição, cujo título é A Libertação de Espíritos Maus. E nós vamos ver hoje a parte B, da parte 4, em que ontem nós estávamos falando sobre um assunto muito importante. Aliás, eu venho chamar a sua atenção, e eu quero que isso fique bem impregnado assim no seu espírito, e bem diante dos seus olhos sempre, que tudo que Jesus ensinou, diretamente ou através dos apóstolos, é para ser praticado. Você nunca olhe para o ensinamento de Jesus como se fosse um ensinamento qualquer. Às vezes um pequeno detalhe, uma pequena abertura que Jesus fez, que os apóstolos fizeram, serve para nós de uma lição valiosíssima.
A gente aprende coisas que nós nunca pensávamos que fossem necessárias e que são necessárias, essas coisas, se nós aprendemos com Jesus. Coisa pequena às vezes, um pequeno detalhe. Isso abre uma porta para nós, isso faz a gente ter assim uma capacidade espiritual tão grande e ter sucesso. Porque se nós somos derrotados, não é por culpa de Jesus. O Senhor Jesus jamais, em hipótese alguma, ele deixaria a gente derrotado. Mas nós não assumimos o que ele diz para nós. Nós somos preguiçosos. Nós queremos aquele milagre por encomenda, mas não queremos aprender com Jesus como é que se faz as coisas. Resultado, uma hora dessa o diabo nos tenta. Uma hora dessa o diabo investe contra a nossa vida. E nós não sabemos o que fazer. Meu Deus, e agora? O que é que vai ser de mim? Não deveria ser assim. Nós deveríamos estar sempre sobre a palavra, para que qualquer tentativa do diabo, a gente soubesse como é que se age. E olha, uma maneira de agir contra um investido do diabo, na maioria das vezes, não serve contra outro investido do diabo. Cada investida tem o seu modo especial, o seu modo particular. Para nós termos sucesso, e Deus quer que a gente tenha sucesso em todas as investidas do maligno, nós devemos nos colocar na palavra, nos estabelecer na palavra e receber, aí nós receberemos aquilo que é nosso. O título dessa parte 4 é: o diabo deve ser amarrado. E nós estamos baseando no ensinamento de Jesus. Ele disse: ninguém pode entrar na casa do valente, roubar os seus bens, se primeiro não manietá-lo, e então roubará a sua casa. É Marcos 3, versículo 27. Segundo Jesus, nós temos que entrar na casa do valente. Nós não temos que ficar por lá de fora, esperando uma oportunidade, não. Quando o valente sair, a gente entra. Não, o valente guarda muito bem armado a sua casa. Isso é uma aula espiritual das mais profundas. Quando uma pessoa está possuída pelos espíritos maus, aquilo ali não é uma possessão simples de sair. Uma coisa simples de se desfazer. Um ligeiro conselho e tudo acabou. Não. O valente, o espírito mau, ele toma conta daquela casa e ele toma conta bem armado. Argumentos humanos com ele não adianta. A única coisa que adianta é a palavra de Deus, que é a arma mais poderosa que existe em todo o universo. Jesus disse que o valente guarda bem a sua casa, e ninguém consegue entrar lá sem primeiro amarrá-lo. Então, nós temos que aprender, temos que entrar na casa do valente, mas para entrarmos, nós temos que amarrar o valente. Se nós não amarrarmos, não devemos tentar entrar. Isso significa o seguinte: eu sou um pastor. Suponha que amanhã o Senhor Deus me dê o ministério de abrir uma igreja em uma certa cidade. Vamos falar Cuiabá. Eu não tenho igreja em Cuiabá. Tenho milhares de amigos em todo o Mato Grosso que me assistem, e em Cuiabá, mas não temos uma igreja. E Deus toca no meu coração e diz: meu servo, eu quero que você vá para Cuiabá. Como é que eu entro em Cuiabá? De qualquer maneira, põe lá um anúncio, vem povo que vai ser abençoado. Bom, muitas pessoas fazem isso, né? Daqui 50 anos eles têm uma igrejinha de 25 membros. Mas não é o padrão bíblico. O que é que eu devo fazer? Eu devo me consagrar a Deus, e eu devo saber que, se Deus está me mandando para Cuiabá, é porque Ele tem uma obra para fazer através de mim em Cuiabá, que só eu vou fazer. Mas não existem outros pastores em Cuiabá? Existem. Existem vários. E Deus os usa daquela maneira, segundo a fé deles. Mas se eu for fazer o mesmo que eles fazem, então para que Deus está me levando? Já tem eles lá. Então vai me levar para uma cidade onde não tem ninguém. Não, há uma obra especial. Então eu vou a Cuiabá, eu me consagro, eu ouço de Deus o que Ele quer que eu faça. Agora, na casa do valente, ali o valente domina muitas pessoas. Estou citando Cuiabá, podia ser Belém do Pará, podia ser Nova York, Paris, qualquer outra cidade. Ele domina várias vidas, e é a casa dele. Eu tenho então que amarrá-lo. Eu tenho que acorrentá-lo.
E eu tenho que reivindicar para Deus muitas pessoas naquela cidade. Se eu não amarro, eu não posso entrar na casa do valente. Eu entro e sou expulso. E às vezes saio ferido. E começa a expulsão. Às vezes até ninguém nem se revolta contra mim, não. A imprensa nem dá bola para mim. E o demônio nem chega a mover. Simplesmente o povo não vem na reunião. Ele não comparece. E eu então chego à conclusão que Deus não me quis em Cuiabá. Que Deus ali não quer fazer uma obra. Não, Deus queria, Deus tocou em mim. Mas eu não agi segundo a palavra de Deus. Se os pastores aprendessem esse segredo, e eles notassem que no bairro que eles estão, na cidade que eles têm a igreja, aquele povo é todo confiado a ele. E se ele se consagrasse até chegar numa posição espiritual e amarrasse o diabo, e proibisse o diabo de atuar na vida das pessoas, o que é que iria acontecer? As pessoas viriam para a igreja, seriam salvas, e ele teria o seu ministério grandemente aumentado. Igreja vazia não é sinal de povo duro, não. É sinal de pouca autoridade espiritual exercida pelo Filho de Deus contra as forças das trevas que oprimem aquela cidade, aquela comunidade, aquelas pessoas. Então o erro está no homem de Deus. Ele deveria se consagrar. Em relação ao caso, vamos dizer assim, trazendo a nível quase que individual, ou quase que pessoal individual, a pessoa ministrando para outra pessoa, ele tem que aprender a amarrar o diabo. Até você, na sua vida, nos seus bens, proibir o diabo de tocar naquilo que é seu. Por exemplo, você que é um dizimista, é um ofertante. Ora, quem não é dizimista, não adianta dizer, diabo, você está amarrado, porque o diabo não vai ficar amarrado, porque ele está roubando a Deus, está fazendo o que o diabo quer. A Bíblia diz que de tudo que ganhamos, o dízimo pertence a Deus, e as ofertas ao sábado. Bom, eu sou dizimista e eu dou as minhas ofertas. Ora, há uma recompensa para você. Jesus disse, dai e dá-se-vos-á. Mas você não amarra o diabo, e ele está comendo a sua recompensa. Ele chega a cegar os seus olhos espirituais para que você não veja a recompensa que é sua. E você vai, se eu não estou entendendo isso, eu oro, Deus me prospera, eu peço, Deus me ajuda. Por que que está acontecendo? Afinal de contas, Deus não quer que eu prospere? Deus quer. E Deus vai ajudar você. E Deus quer lhe dar a prosperidade. Mas você não vai buscar aquilo que é seu. O diabo nunca vai estender o dedo sujo dele na cara de Jesus e dizer, Senhor, um dia a Maria da Silva deu e o Senhor não deu para ela. Você acha que Jesus vai deixar o diabo ter esse prazer? Então acorde, meu irmão. Toda vez que você entregou o dízimo, deu a sua oferta, Deus devolveu a você multiplicado. Mas você não tem tido fé para amarrar o demônio, para dizer, demônio, sai do meu emprego, sai do meu comércio. Agora, se você está com aquela pinta de dizimista, mas você não dá o dízimo, não adianta falar, meu irmão. Como é que você vai mandar no diabo que está sendo o seu patrão? Ele diz, não dá, não vai dar certo, não é dessa maneira, e você obedece. Não, vamos acordar, vamos despertar, vamos tomar posse daquilo que é nosso, vamos amarrar o bicho. Eu disse na lição anterior, que uma vez quando eu comecei a ensinar que demônio tinha que ser amarrado, eu não descobri isso na Bíblia sozinho não, eu peguei de um outro pregador. Não vou aqui mentir que Deus me deu essa revelação, não. Algumas coisas Deus me ensinou que eu não peguei de ninguém. Mas isso aqui eu peguei de um outro pregador. Houve um pregador, que até inclusive, ele era um dos pastores da igreja que eu pertencia. Esse cidadão brincou um dia na reunião. Pessoal, estão falando aí amarrar demônio. Meu Deus, o que é isso? Cadê a corda? E quando eu vi aquilo eu fiquei tão triste. Não que tivesse feito crítica a minha pessoa, que eu estou pouco me lixando para críticas. O Soares é isso, Soares é aquilo. Eu não sou nada, está enganado. Eu sou um pregador do Evangelho.
Eu não quero aparecer para nada. Se falam mal, que falem para lá. Se falam bem, que falem para lá. Ao contrário, eu quero me guardar. Eu, às vezes, quando uma pessoa, Deus me usa numa reunião boa, mensagem, a pessoa chega e diz, missionário Soares, que bênção, que pregador é o senhor. Dentro de mim eu estou dizendo, está amarrado, demônio. Para mim você não vai vir com essa não. Porque a Bíblia diz que a honra, ela precede a queda, né? A honra, às vezes, é uma pedra de tropeço. O orgulho precede a queda, que você recebe uma honra daquele, guarda no seu coração, em seguida você vai embora para o beleléu. Eu não quero cair, eu quero ficar em pé. Então, se Deus me usa, ou se Deus não usa, esse é outro problema. Eu não vou agora cantar isso aqui. Mas eu fiquei chateado, é porque ele, esse homem, estava se abrindo para o demônio. Eu até respondi a ele, olha, acorda é o nome de Jesus. Eu lembro que um dos pastores dessa igreja veio com uma doutrina falsa. Ele disse que quando há uma pessoa endemoniada, você não deve colocar a mão no endemoniado para expulsar. Porque o demônio pode passar para você. Quando eu vi isso, eu disse, meu Deus, que coisa mais esquisita. Que doutrina mais falsa. Porque se eu sou de Deus, se eu sou cheio com o Espírito Santo, se Deus está em mim, o Senhor Deus é um fogo consumidor. Como é que eu vou ajudar uma pessoa endemoniada? Coitado, aquele que está possesso está num dos mais baixos níveis que um cidadão pode chegar. E eu vou levantar a pessoa, vou ampará-la, e o demônio passa para mim. Então, no raciocínio dele se entende que o Deus que está em mim é mais fraco que o demônio que está na pessoa. Ora, isso não pode acontecer. Mas passou-se essa doutrina. Aí uma certa vez, nessa igreja, manifestou-se uma pessoa endemoniada, e o pastor, logicamente, disse, olha, os diáconos expulsem o demônio. Ele não quis se envolver. Eu fico pensando, mas por que ele não quis se envolver? Será que ele estava em pecado? Porque a pessoa, quando está em pecado, fica com medo. E os diáconos foram expulsar o demônio, e ficava assim, o demônio manifestado, caído no chão, ninguém punha a mão, eles de longe, sai, 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 sai em nome de Jesus. E os diáconos iam para trás. Quer dizer, eles estavam saindo, não era o demônio que saía. Eu disse, mas olha o que dá uma doutrina falsa. E o demônio, eu sou tal, enrolava para lá. E quando chegava a piadeira, aquele diácono tomava uma carreira, corria, e dizia, sai, sai, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. O que é isso? O nome de Jesus não é para ser usado dessa maneira. Olha, as pessoas usam o nome de Jesus, às vezes, por causa de medo. Eu lembro de um caso que meu pai me contava, eu ria à vontade, foi lá no interior do Espírito Santo. Havia um certo cidadão lá, parente longe, né, da gente, e ele era uma pessoa dessa meia fanática. E o meu pai disse que ele ia dormir na casa de um parente dele, e o parente dele tinha um quarto da casa que ele guardava milho em casca. Colhia milho, não tinha lá uma tulha para guardar, um armazém, e ele guardava num dos quartos. E esse parente estava dormindo num quarto, ao lado do quarto que tinha o milho. E de noite começava um barulho lá. E ele pensava que é o demônio. Ele sentava na cama e dizia, retira-te, retira-te em nome de Jesus. Era rato comendo milho, coitado dele. Quer dizer, as pessoas inventam cada coisa. E o outro diz, não põe a mão no endemoniado. E ele fica lá, sai, sai, e sem colocar a mão. Eu já cansei de expulsar demônios, um ou dois, 100 demônios de uma pessoa só. Caso até triste, pessoas... Olha, tem casos tão sérios que você jamais imagina. É mais ou menos assim, como um médico. Ele trata uma dor de cabeça, mas às vezes ele pega um câncer no último estágio, que a pessoa está completamente estourada, e o coração dele dói. O pastor que lida com o Ministério de Libertação, às vezes ele pega um demôniozinho só de uma tentação boba. Às vezes ele pega certos casos, que a pessoa está completamente tomada, vida completamente arruinada. E tem jeito, missionário, mas como tem? Dá trabalho, hein? E você expulsa, 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 a pessoa vai se levantando. Em pouco tempo, aquela pessoa é uma pessoa normal como qualquer outra. E às vezes torna-se até num verdadeiro cristão, num dos mais consagrados. Eu chego a dizer que estas pessoas que sofrem muito na mão dos espíritos, quando elas se convertem, elas se tornam nos melhores cristãos. Olha,
ficam pessoas consagradas porque elas sofreram. Elas pagaram o preço e elas querem, porque querem pregar para todo mundo que Jesus é a libertação. Elas contam que elas passaram na feitiçaria, na bruxaria, nos sofrimentos que elas tiveram, naquela vida louca, e foram libertas e chegaram até Jesus. Eu aprendi que, se eu amarro o demônio, meu trabalho me diminui bastante, a pessoa não se machuca muito e a pessoa é liberta em nome de Jesus. Há muita coisa que a gente tem que aprender. Eu aprendi com um rapaz uma vez no interior de Pernambuco. Eu fui uma vez fazer uma reunião, isso tem anos. Estou contando um caso aqui, numa cidade chamada Goiânia, ou Goiânia, não sei, Pernambuco isso. E eu estava pregando lá para ele, e nós pegamos uma pessoa lá, um homem, dominada por um ogum, bravo, negócio bravo, rapaz forte. Eu amarrei, o demônio ficou amarrado, mas o demônio estava fazendo uma força tremenda. E esse pastor chegou e disse: demônio, eu tiro a sua força em nome de Jesus. O demônio ficou impotente. Ele disse: confessa que você é forte. Não posso, estou derrotado. Aí mandamos o demônio embora, foi embora. Eu aprendi isso em nome de Jesus. Porque se Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes. Quer dizer, você para pegar numa serpente, não é cobra propriamente que Jesus está falando. Serpente é figura dos piores demônios. Ele disse: eis aí que eu vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões. Deixa eu ler para você, Marcos 16, é muito importante isso. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão nas serpentes. Quem pega na serpente, pode pegar na serpente, pôr ela numa gaiola, pôr ela num saco, pôr ela no vidro, pode tirar as presas dela, tirar o veneno dela, pode fazer o que quiser, enrolar e tudo. É isso que Jesus está falando. Não é espiritualmente, não é fisicamente com a mão, é no espírito. Você amarra, você tira a força do demônio e você liberta a pessoa. Meu irmão, sempre que você for enfrentar uma potestade maligna, na sua vida ou na dos outros, amarre o demônio e obedeça a Jesus. Depois manda o resto embora, que ele sai em nome de Jesus. É o que o Senhor Jesus nos revela. Se Ele nos ensinou que os demônios têm que ser amarrados, amarre-os e você vai obedecer Jesus e vai ver que aí você está fazendo a obra de Deus. Tá bom? Vamos passar para a próxima lição. No nosso programa desta quarta-feira, nós vamos aprender sobre a técnica do mangá.